Fala pessoal, muito boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês para mais essa aula rápida, mas que ela é muito importante aí, está sendo muito discutido no meio acadêmico, que é a questão da meta-análise. Eu acredito que você, como acadêmico aí de qualquer área, alguma vez na sua vida já ouviu falar sobre revisão sistemática. E aí, principalmente no ano de 2020, foi muito comentado sobre revisão sistemática e meta-análise, tá? Então, de uma maneira bastante objetiva, né, que é o intuito das nossas aulas, aqui elas terem bastante informação, com bastante conteúdo e de maneira bastante objetiva, porque tempo é importante na vida de cada um de vocês e eu sei disso. Então, assim, o que é a meta-análise? Então, a meta-análise é um cálculo estatístico. Então, a primeira coisa que você vai ter que saber é basicamente isso. Ela é um cálculo estatístico e geralmente ela é realizada em estudos de revisão de literatura chamados de revisão sistemática. Então, geralmente as pessoas fazem a revisão literatura, que é uma revisão sistemática, e essa revisão sistemática ela segue um protocolo, né? Nós temos algumas aulas referentes a esse assunto no nosso canal. Então, ela segue um protocolo do que é que você deve escrever basicamente em cada um dos itens durante a elaboração dessa revisão sistemática. E aí, quando você reúne esses estudos, porque de uma maneira geral, a revisão de literatura, ela é uma revisão que, o que é basicamente uma revisão? É você selecionar estudos primários, estudos originais. Então você vai selecionar vários desses estudos, juntar em um local só, e aí a sua revisão, né, de literatura, a sua revisão sistemática. E aí suponhamos que você realizou toda a busca, né? Nós temos aulas aqui no nosso canal também em relação a isso. Então imagine que você realizou toda a busca e aí você selecionou, por exemplo, 15 estudos. Então esses 15 estudos você vai utilizar eles para escrever a sua revisão sistemática, né? Que você vai fazer todo o processo ali de introdução, discussão, demonstrar lá seus resultados. Mas você também pode fazer um cálculo estatístico para você verificar se realmente aquele conhecimento ou uma determinada intervenção, né, que geralmente é a ideia principal da meta-análise, se uma determinada intervenção ela pode ser aplicada ou não, tá? Ou se ela é verdadeira ou se ela é eficaz, tá? De uma maneira geral. Então, a meta-análise é um cálculo estatístico. Para realizar esse cálculo estatístico, nós precisamos de um software, tá? Geralmente. Então, existem vários softwares que vocês podem utilizar. Tem o HeavyMan, que é o que eu vou apresentar aqui para vocês, mas existem outros. Tem o Stata, tem o RStudio, entre outros, tá, pessoal? Tem alguns softwares que são específicos para realizar meta-análise, outros realizam, além da meta-análise, outros cálculos. Até mesmo o Excel, com o uso de alguns suplementos, tá? Você consegue realizar uma meta-análise, mas existem softwares específicos para isso. E um bastante comum de ser utilizado é o HeavyMan, tá? Bastante usual, vamos colocar assim. Mas o R, né, o programa R, que ele é de estatística, o RStudio, né, ele é um software também que ele é muito utilizado para realizar a meta-análise. Hoje, na aula de hoje especificamente, eu vou mostrar um software a vocês que é o HeavyMan, como é que geralmente é realizada a meta-análise nesse software, o que é que você precisa saber, tá ok? Então eu vou abrir aqui o software para que vocês vejam como é realizado essa meta-análise nesse programa. Tá, pessoal? E de uma maneira geral, tá? Esse é o software, né, que eu falei para vocês, o HeavyMan, que ele é um dos softwares mais utilizados para a realização de meta-análise, tá? Como eu disse, existem outros softwares, o R, né, que é um dos mais utilizados. Nós temos também aula aqui no nosso canal do YouTube falando sobre a elaboração de meta-análise utilizando o software R, tá? Mas hoje eu resolvi falar especificamente do HeavyMan, né? Me solicitaram aí bastante lá no direct do Instagram. Então, por isso que eu resolvi falar especificamente dele, né, na aula de hoje. Ele é um software legal porque, além de fazer a meta-análise em si, né, você também pode realizar uma análise de viés, apesar de ter algumas limitações,
porque essa análise de viés basicamente só vai ser realizada para ensaios clínicos, que já é uma coisa que eu gostaria de falar para vocês. Assim, as pessoas às vezes dizem, pensam que a meta-análise ela é apenas para a área da saúde, mas qualquer área, tá, que tem uma proposta específica de pesquisa a ser respondida com a elaboração de uma revisão sistemática, ela é passível de realizar uma meta-análise. Algumas pessoas dizem que só é possível realizar meta-análise, por exemplo, de ensaios clínicos, que é um estudo da área da saúde. Mas estudos observacionais, por exemplo, né, estudos transversais, é possível realizar uma meta-análise de estudos transversais. Só que você tem que ter algumas orientações, né, específicas em relação a isso, que são muito importantes. Mas esse software ele é muito legal porque, note só, aqui tem algumas opções, né, bastante legais, algumas configurações, mas nós podemos discutir essas configurações em outro momento. O que você vai precisar basicamente é saber que esse programa ele é utilizado assim, ó. Você vem aqui em File, New, tá? Vem aqui em Next, tá? Basicamente. Eu posso deixar aqui Intervenção Review, que é o que eu vou analisar. Aí basicamente esse programa, no caso especificamente desse, ele é muito utilizado, né, da área da saúde especificamente. Mas outras áreas, se tiver, né, as características que eu vou dizer aqui para vocês, vocês também podem estar utilizando esse programa. Apesar de que outras áreas, como educação e engenharia, costumam usar o software, tá? O RStudio para realizar essa meta-análise. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou analisar, por exemplo, as vacinas que estão sendo disponibilizadas para a população, a vacina Covid-19, e um problema de saúde, por exemplo, eu vou analisar reações adversas. Então, suponhamos que eu vou analisar, sei lá, 2 vacinas, ou eu vou analisar a vacina e as pessoas que se vacinaram e as pessoas que não se vacinaram, por exemplo, pensando num grupo aí de intervenção e controle. Então, eu poderia vir aqui em Next, eu vou clicar aqui em Full Review, tá, para que vocês vejam algumas opções interessantes. Então, eu vou clicar aqui em Finish. Tá? Aqui, por exemplo, aqui no menu da esquerda, vocês podem notar que tem várias opções relacionadas à escrita do artigo científico. Então aqui você vai encontrar o resumo, a introdução, o objetivo, o método, né? E note que quando eu vou clicando em cada um desses itens, ele já vai me dizendo quais as opções, né? Quais os itens que são necessários para você escrever, por exemplo, no método da sua revisão sistemática. Então, além dele fazer a meta-análise em si, ele ainda pode lhe auxiliar na escrita do seu artigo de revisão, tá, de literatura. Esse software, por exemplo, ele faz análise de viés, mas nós podemos conversar de viés em uma outra aula, tá? Se vocês quiserem, já deixo uma sinalização aí no vídeo. Então, assim, para fazer a meta-análise, basicamente eu tenho que ter algumas referências, que são os estudos que você selecionou lá durante o processo da sua revisão. Então, como é que eu vou fazer? Basicamente, eu vou incluir esses estudos aqui, tá? Eu cliquei aqui em referências e incluir estudos. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito e adicionar estudo, tá? Eu vou adicionar 3 estudos aleatórios aqui, colocar estudos fictícios, tá? Colocar Souza, que é meu sobrenome, 2021. Vou clicar aqui em Finish, tá? É claro que esses estudos, eles seriam os estudos que você, né, selecionou durante o processo da sua revisão. A partir de 2 estudos, tem como você realizar uma meta-análise, tá? Apesar de não ser muito aconselhável, como nós podemos discutir em um outro momento. Então, vou acrescentar aqui 2, 3 estudos, vou colocar 3, tá? Só a título de exemplificação. Vou colocar Souza Ferreira, 2020. Eu vou colocar um terceiro, por exemplo, Menezes, 2019, tá? Então eu vou clicar aqui em Finish. E aí basicamente aqui em dados e análise, aqui na esquerda, olha só, eu vou clicar com o botão direito e vou clicar em adicionar comparação. Então qual é a comparação que eu quero colocar? Isso aqui é só o título de configuração, então eu vou colocar aqui vacina, esse nome eu posso mudar, né, posteriormente. Clicar em finalizar. E aí agora eu tenho como adicionar, vou clicar aqui com o botão direito e adicionar um on-top, né? Um resultado, um desfecho. Ou seja, o meu cálculo estatístico que eu quero fazer. Então vou clicar em adicionar desfecho. Aí aqui é onde está o segredo da coisa. Assim, ó. Existem basicamente 5 opções nesse programa. As 2 mais utilizadas vão ser essas 2 aqui, né? Que são dados dicotômicos.
e a gente precisa fazer um remember aí dentro da estatística. O que é um dado dicotômico? Basicamente é que só tem duas opções, tá? Então se eu perguntar assim para você, você está doente? Né? Você que está aqui me assistindo, você está doente? Aí você tem como dizer que sim ou que não. Ah, Danilo, eu tô meio doente, né? Ou meia doente, né? Aí não vai dar certo mesmo. Eu tô meio doente. Então, se eu tô meio doente, você tá doente, né? Não existe pessoa tá meio doente, eu tá com meia doente, né? Metade do corpo doente. Então, você tá doente ou não tá. Se eu perguntar, por exemplo, de uma população de 100 pessoas, por exemplo, quantas morreram após o uso da vacina? Então, você tem que me dizer quantas pessoas morreram e quantas não morreram. Né? Não existe mais ou menos vivo, né? Não existe isso. Ah, mas fulano não existe isso, tá? Não existe mais ou menos vivo. A pessoa está viva ou ela não está. Então isso é um dado dicotômico. Um dado contínuo, tá? Basicamente é um número que ele pode ser fracionado, tá? Um número contínuo é basicamente um número que ele pode ser fracionado. Que normalmente nos estudos ele vem representar geralmente, até como ele diz aqui, a questão da média, a questão do desvio padrão. Então, quando você está analisando um determinado aspecto, tá? E esses artigos eles trazem nos resultados a descrição daquilo que você está analisando por meio de médias, por meio de desvio padrão, então você vai escolher essa opção. Se os estudos que você selecionou, eles trazem as informações mais assim no sentido de sim ou não, aconteceu ou não isso, né? A gente vai já entender. Então, nós vamos utilizar dados dicotômicos, tá? Eu vou clicar primeiro nesse dicotômico aqui. Então, se eu clicar em Next, né, aqui eu posso colocar um nome, é só configuração. Aqui eu posso deixar grupo experimental e controle, eu posso mudar esse nome, né? Isso daqui é configurável. Você pode colocar entre aspas aqui o que é que você está avaliando. Então, eu vou deixar assim mesmo, tá? Só porque é um exemplo, só para vocês aprenderem mesmo a mexer no software e ver que não é difícil. O intuito da minha aula aqui não é que você saia daqui expert em meta-análise, porque a meta-análise é um campo grande de atuação. Então, assim, existem muitas opções de cálculo. A gente precisaria revisar um pouco de estatística e isso demanda muito tempo. Mas eu acredito que quem já está na engajada aí, com essas recomendações, vai conseguir realizar tranquilo. E qualquer coisa, se você quiser se aprofundar, nós temos os cursos aqui, o curso completo, intensivo, de revisão sistemática e meta-análise, e nós temos workshop, tá, para você aprender a realizar algumas funções lá básicas, mas muito importantes que você vai poder colocar lá no seu artigo científico. Então, e nosso workshop intensivo, ele tem o nosso módulo avançado, para você que já sabe um pouco de meta-análise, aprender um pouco mais de uma maneira avançada, tá? Então, eu tenho esses dois grupos, eu vou clicar aqui em Next, tá? Essas opções, elas também são escolhas estatísticas, tá? Mas ela vai depender de uma maneira geral, tá? Isso eu já estou contabilizando o que as pessoas normalmente utilizam, na grande maioria dos estudos, tá? As pessoas utilizam o método Mentel-Hazel, tá? O efeito randômico, isso é muito importante de você escolher, porque assim, ó, o efeito fixo, ele pressupõe que os estudos que você escolheu para a sua revisão, eles têm uma característica muito homogênea, né? Então eles são muito parecidos. O que hoje em dia a gente sabe que é bastante difícil de acontecer. Então é difícil os estudos eles terem essa homogeneidade. Tá? Então, normalmente, nós escolhemos o efeito randômico mesmo. E o efeito de mensuração ele vai depender muito do tipo de estudo que você selecionou. Então, por exemplo, se você selecionou estudos de caso controle, a gente pode falar no odds ratio. Se foi, por exemplo, ensaio clínico, a gente pode falar no risk ratio, né? Ou na diferença de risco. Isso vai depender muito dos seus dados. Normalmente, essas são as opções utilizadas. Mentel-Hazel, efeito randômico e risk ratio. Tá? Então, eu vou clicar aqui em Next. Essas opções aqui normalmente são as utilizadas, né? Intervalo de confiança de 95% mesmo, tá? Isso daqui também é configuração, então eu posso mudar esses nomes, isso aqui não tem segredo. Eu vou clicar aqui em finalizar. Olha o que é que eu vou fazer, tá? Eu vou colocar aqui um pouco mais para o lado. Olha o que é que eu vou fazer agora, eu vou acrescentar os estudos, né, que eu selecionei lá na revisão de literatura. É claro que aqui eu coloquei 3 estudos de maneira aleatória, né, só para a gente fazer o exemplo, mas aí você tem que ter em mente que esses estudos foi o que você conseguiu recuperar, o que você selecionou lá durante o processo de elaboração da sua revisão de literatura. Então eu vou clicar aqui com o botão direito
Vou clicar em adicionar estudos, né? E vou adicionar logo os 3 aqui de uma vez. Então suponhamos, por exemplo, que no estudo de Ferreira, então eu olho lá o estudo de Ferreira, e aí vamos imaginar esse exemplo hipotético, né? Que eu falei que todos nós estamos submetidos à questão da vacina, né? Vamos supor que ele diz assim, ó, de 100 pessoas vacinadas, né? Vamos supor que só uma morreu, né? Uma morreu. E que de 100 pessoas não vacinadas, isso no estudo de Ferreira, 30 morreram. Então isso quer dizer, note que o meu gráfico ele já está se formando aqui de maneira bastante importante. Licença, pessoal. Note que sem muito esforço, o gráfico, né, que é o Forest Plot, que é o clássico da meta-análise, ele já está sendo formado. E aí eu vou olhar outro estudo, por exemplo, o estudo de Menezes, ele diz que 200 pessoas, 0 morreram, e no estudo e no controle, né, que ele analisou, de 200 pessoas que não tomaram a vacina, 50 morreram, tá? E vamos imaginar, claro que isso são exemplos hipotéticos, mas são informações que você está reiterando do estudo. Então suponhamos aqui que de 500 pessoas, 2 morreram, e de 500 pessoas, sei lá, 3 morreram, tá? Vou colocar um número maior aqui para a gente ter uma intervenção mais efetiva. Note que o meu gráfico ele já está formado, né, o Forest Plot. Se eu clicar aqui, né, no gráfico Forest Plot, note que ele já me apresentou o gráfico clássico da meta-análise, né, que é o Forest Plot. Como é que nós interpretamos esse gráfico? Tá? Então é assim, ó. Cada estudo aqui ele é representado por essa linha e esse quadradozinho. Tá? Quanto maior esse quadrado ele pode ser maior ou menor. Tá? O tamanho dele ele vai depender basicamente do tamanho da amostra, do peso, tá? São muito influenciados por essas variáveis. Esse peso aqui, que basicamente é o peso daquele estudo no resultado final da meta-análise. Aqui note que ele traz o total de pessoas analisadas, né, no grupo experimental e no grupo controle. Ele traz também uma estatística importante que é a heterogeneidade dos estudos, né, estudos muito heterogêneos. Se eles tiverem, por exemplo, aqui uma heterogeneidade acima de 65%, você tem que justificar, né, por que mesmo com heterogeneidade grande, ou seja, dos estudos serem muito diferentes, você mesmo assim resolveu realizar a meta-análise, né, e por que você resolveu. Porque não é muito recomendado, em vários casos, fazer uma meta-análise de estudos que tenham uma heterogeneidade muito alta. Tá? Isso aí a gente pode discutir em outro momento. Mas assim, ó, cada estudo desse aqui é representado por uma linha, um quadrado desse. Essa linha, tá? Ela basicamente, o lado esquerdo, ela representa o limite inferior e o lado direito, o limite superior do intervalo de confiança, tá? Daquele estudo. Então, cada estudo aqui ele é representado por essas simbologias e o resultado final da meta-análise ele é representado pelo losango, ou o famoso diamante da meta-análise, como alguns autores, né, gostam de colocar. Então, esse diamante da meta-análise, né, isso, assim, a interpretação geral é essa. A interpretação do diamante ela vai depender muito do tipo de cálculo que você vai fazer, porque o cálculo que você vai fazer ele pode ser um teste de correlação, ele pode ser uma prevalência, ele pode ser um odds ratio, um risk ratio. Então essa interpretação vai depender muito do cálculo. Para esse caso aqui, vocês estão notando que o losango ele está do lado esquerdo, né, que está favorecendo o grupo experimental. O que é que quer dizer? Naquele exemplo hipotético que nós traçamos, a vacina está sendo efetiva, porque basicamente ela está prevenindo infecções e possivelmente mortes. Tá? É claro que essa é uma interpretação bem geral, a gente teria que discutir bem mais, mas é só um exemplo aí fictício. Tá? Então, esse losango também é a mesma coisa. Aqui do lado esquerdo nós temos o limite inferior e o limite superior da análise de uma maneira geral. Se, por exemplo, essa partezinha aqui do losango, tá, que é o limite superior, ele tocasse essa linha do meio aqui, só basta ele tocar. Se ele tocar essa linha do meio, que a gente chama de linha de ausência, então isso significa que a intervenção ela não tem efeito, né, para aquilo que está sendo analisado. Ou seja, não tem um efeito significativo. Mas note que aqui ele está do lado do grupo experimental. Se ele estivesse do lado do grupo controle, então isso queria dizer que é muito melhor permanecer sem a intervenção e do jeito que o pessoal está, ou sem um controle, ou
com placebo, né, que significa basicamente a mesma coisa, que esse termo placebo ele também vem sendo substituído. Tá? Então, basicamente isso. Tá ok, pessoal? Então, assim, essa é a interpretação de uma maneira geral. E aí, a partir disso, você só copiaria aqui essa figura e colocaria lá no seu manuscrito, tá? No seu artigo. Então, esse é um software que ele é bastante utilizado, é um dos mais utilizados para fazer meta-análise, e note que não é difícil. Existem outros, tá? Por exemplo, um software que eu recomendo bastante, que ele é gratuito, esse software é gratuito, tá? E um que é gratuito também, ele é chamado de Biostat, tá? Biostat é um software gratuito, que ele é muito bom, ele faz, além da meta-análise, outros cálculos, então para quem está começando aí eu também recomendo. Eu não ia nem falar sobre ele, mas deixa eu abrir ele aqui para vocês, só um segundo. Olha só, pessoal, acho que já está aparecendo aí. Então esse é o software Biostat, tá? Ele é bem legal porque ele faz diversas estatísticas, né? Então se nós viemos aqui em estatísticas, nota o tanto de coisa que ele é capaz de fazer, né? Regressão, meta-análise, né? Que eu queria demonstrar para vocês, análise multivariada, né? Teste de correlação. Então ele faz muito cálculo, tá? É muito legal. Então, por exemplo, você pode utilizar ele, você pode utilizar o Stata, o R, né? Que são softwares também que fazem a meta-análise. Por exemplo, fazer meta-análise aqui é relativamente simples, seguiria basicamente aquelas recomendações. Então aqui já tem como a gente escolher, por exemplo, e além daquela ela faz outros, né? Então ela vê aí questão de regressão, então é bem legal, tá? Aqui quadrado, então é bem legal esse software aí. E ele faz uma meta-análise, então ele junta todos esses estudos e faz, por exemplo, um Q quadrado, uma regressão, que a gente chama de meta-regressão, né? Então aqui, por exemplo, eu poderia calcular, e note que a interface ela é basicamente a mesma, para você preencher aqui. Lá era intervenção e controle, né? Aqui a gente chama de amostra 1, amostra 2, sucessos e insucessos. Ou seja, o que foi que deu certo e o que foi que não deu certo dentro daquela determinada intervenção. Tá? Se nós preenchermos, vou colocar aqui alguns dados aleatórios, tá? Só para nós vermos o comportamento do gráfico. Ó, se nós colocarmos aqui em executar, note que ele já calcula o Q quadrado, o p-valor, né, o odds ratio, né, nesse caso que eu escolhi, o intervalo de confiança. Aqui, por exemplo, suponhamos que eu coloquei esses dados, ele representa um estudo. Eu poderia colocar aqui uma nova tabela e aí colocar outros dados, né, que representariam aí um outro estudo. Tá? E eu clicar aqui em executar e ele vai juntando tudo isso. Vou colocar um outro estudo e vou colocar alguns dados aqui. Tá? Eu estou colocando aqui de maneira aleatória, mas só para nós vermos como é que isso daqui se comporta. Se eu clicar aqui em gráfico, tá? Note que ele gerou o gráfico aqui também da meta-análise. Então, aquela mesma interpretação, ó. 3 estudos, né? Cada estudo representado por uma linha e o quadrado. O quadradozinho, o tamanho dele ele vai ser influenciado, por exemplo, pelo tamanho da amostra. E o resultado final da meta-análise, que é o losango. Então, aqui a gente poderia copiar também um gráfico e colocar lá no nosso manuscrito, né, do artigo. Então, para resumir, né, tudo o que eu falei, basicamente é isso. A meta-análise ela é um cálculo estatístico, né, que é realizado para ver se uma determinada intervenção, geralmente, ou se há uma efetividade, ou se há um efeito, né, de um determinado fator em algum contexto que você quer analisar. Algo que eu gostaria de passar para vocês é assim, a meta-análise ela não é exclusiva da área da saúde. Então, apesar de eu ser da área da saúde, eu defendo muito isso. Então, por que o pessoal associa? Porque a área da saúde é a que mais pratica, né? É a que mais usa a meta-análise, mas outras áreas elas podem estar utilizando também. Tá ok, pessoal? Então, assim, é um teste estatístico que está sendo muito utilizado. Consequentemente, as revistas científicas estão publicando de uma maneira bastante efetiva. Tá ok? Eu espero que eu tenha aberto um pouco sua mente em relação a esse tipo de cálculo estatístico que tem sido cada vez mais comum no meio científico. Tá ok, pessoal? Qualquer dúvida, manda um e-mail, manda um direct lá no nosso Instagram para a gente discutir um pouco mais sobre essa questão da meta-análise. Beleza? Pessoal, muito obrigado, né, pela participação e pelo comparecimento na nossa aula de hoje. Próxima terça-feira tem mais aula gratuita aqui no nosso canal. Um forte abraço e uma boa noite a todos. Até